Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso aulão de hoje. Se você está assistindo essa aula no replay, deixe aqui a sua dúvida, seu comentário, para que eu possa te ajudar pessoalmente também. Muito boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso aulão de hoje, onde a gente vai falar sobre 10 maneiras para você conseguir clientes na arquitetura. Seja cliente de projeto, cliente de obra, cliente de consultoria, seja a área que você deseja atuar. Eu vou te trazer aqui 10 ideias, 10 dicas, 10 maneiras que hoje eu faço a captação dos meus clientes para que você nunca mais tenha dificuldades para captar os seus clientes. Se por acaso você não tem ideia de como conseguir os seus clientes, do que fazer exatamente, né? Yasmine, meu Deus, eu não sei o que fazer como ter clientes. Aqui eu vou te mostrar muitas ideias, muitas sugestões para você aplicar imediatamente aí no seu negócio também. Bom, para a gente começar, né, eu preciso te falar que captar clientes é sim uma estratégia, uma não, várias estratégias que você precisa desenvolver no seu escritório, no seu negócio, no seu dia a dia, né? Quem pensa que um escritório de arquitetura vive somente de indicações está muito enganado. Porque sim, você pode viver de indicações. Eu digo inclusive que a indicação ela é a forma mais poderosa de receber um cliente, né? Porque quando eu sou recomendada por alguém, automaticamente eu ganho toda aquela confiança daquela pessoa que me indicou, né? Então, sim, é uma forma super poderosa de captar clientes, porém, não pode ser a sua única maneira de captar clientes. É muito importante que você tenha muita clareza sobre isso, porque hoje eu vejo centenas de milhares de arquitetos que estão simplesmente sem conseguir se manter no mercado, sem conseguir ter demanda de projetos, né? Tem um projeto hoje, não tem um projeto amanhã, não sabe o que fazer, não consegue se estruturar, não consegue ter uma estabilidade financeira, justamente porque não tem a menor ideia de como captar os seus clientes. Né? Se eu fosse elencar uma das maiores dificuldades do arquiteto hoje é sim a captação de clientes, por isso que eu trouxe esse tema tão relevante hoje para a nossa aula, que eu quero que você saia aqui com uma infinidade de possibilidades, mas existe algo que você precisa entender antes de qualquer ideia que eu venha te trazer, que é você ter consciência de que se você não aplicar, né, se essa não for uma área onde você vai cuidar do seu negócio, dificilmente você vai ter um escritório de sucesso, né? Um escritório que consegue faturar mais de 10 mil reais todos os meses, que tem mais de 4, 5 projetos todos os meses. Porque o nosso negócio é como se ele fosse uma engrenagem, né? É uma roda que tem que estar sempre girando. Para que essa roda gire, eu preciso cuidar de muitas áreas, né? Não é somente a captação. Eu preciso fazer gestão, marketing, branding, vendas, né? Tem uma série de outras áreas que eu preciso cuidar, que eu ensino muito nos meus treinamentos, né? No Arquiteto 10K, e eu também vou ensinar no meu treinamento gratuito que vai acontecer na semana do dia 28, então se você ainda não se inscreveu, vai lá na bio depois e se inscreve, porque vai ser uma semana inteirinha de treinamento gratuito para você aprender tudo que você precisa aplicar no seu escritório. Mas hoje eu quero me ater à captação de clientes para te trazer soluções. Mas é importante que você saia dessa aula principalmente com a sua mentalidade transformada nesse sentido, de que eu preciso agir, né? Não adianta você ficar aí na sua casa ou no seu escritório físico, sentadinho esperando que alguma coisa aconteça, porque não vai acontecer, né? Eu desconheço qualquer profissional hoje que tem clientes que batem na sua porta simplesmente por estarem em um espaço físico, né? Inclusive essa é uma insegurança muito grande de quem trabalha no home office, né?
Como eu vou captar os meus clientes? O arquiteto que tem o seu espaço físico tem muito mais possibilidades do que eu. E eu te digo que isso não é mais uma verdade. Isso mudou, né? Principalmente com a chegada da pandemia. Então, o espaço físico não é um fator determinante para você captar clientes, saiba disso. E dentro dessas 10 ideias que eu vou te trazer hoje, nenhuma delas tem a ver com isso, para você ter ideia, né? Mas, claro, quem tem seu espaço é legal para receber seu cliente, quem sonha em ter o seu espaço é super bacana. Escrevam aqui para mim no chat. Quem tem escritório físico, quem trabalha home office, coloca home office aí para eu saber. A questão toda é que existem muitos profissionais que ficam focando no lugar errado, né? Então, por exemplo, vou começar o meu negócio ou estou trabalhando no meu home office e coloca a culpa em falta de clientes por não ter o seu espaço físico. E uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. O espaço físico, ele é só um plus a mais, mas ele não é um determinante para você captar clientes, né? Ele é só um lugar para você poder receber o seu cliente da sua forma. Um lugar onde você vai decorar do seu jeito, onde você vai ter o seu ambiente, o seu espaço. Mas não vai ser ele que vai determinar se você tem mais clientes ou menos clientes, né? Eu já tenho escritório físico há muito tempo e eu diria que desde que chegou a pandemia, a grande maioria das minhas reuniões acontecem de forma online. Hoje, mais de 50%. Né? Eu atendo cidades que são distantes da região onde está o meu escritório. Então, eu não tenho espaço físico nessas cidades que eu trabalho e eu vou até os clientes, né? E é super tranquilo. Eles, inclusive, adoram, né? Porque não tem o deslocamento. Eu posso ir até a casa deles, é muito mais confortável para eles. Então, assim, não é um determinante para você captar mais clientes, né? Na verdade, muitas vezes é só uma desculpa que a gente cria para não fazer o que tem que ser feito, né? Ficar lá em casa pensando, eu vou esperar até o momento em que eu vou ter um investimento para ter o meu espaço físico, para aí sim eu abrir o meu escritório e eu começar a ter os meus clientes. Você está perdendo tempo, né? Inclusive, se você trabalha em algum lugar, você pode ter os seus clientes mesmo trabalhando em alguma empresa. Nada te impede, né? Porque a nossa formação permite que a gente preste serviço. E se você ainda não está fazendo os seus projetos, significa que você está adiando esse sonho. E por esse motivo que hoje eu quero acabar com essa insegurança da captação, porque eu quero te trazer muitas possibilidades, que são 10 possibilidades, né? Bom, quando eu comecei, né, durante um bom tempo, eu comecei como todo mundo começa, né? Eu não tinha pessoas na minha família que fossem arquitetos ou engenheiros para me recomendar. Eu não tinha nenhuma construtora próxima, um familiar. Não tinha, né? Eu comecei do zero, absolutamente do zero, sem qualquer recomendação. E eu também não tinha portfólio, né? Como muita gente fala, Yasmine, como eu vou começar se eu não tenho portfólio? Você não precisa de nada disso. Eu comecei do zero, mas eu comecei de uma forma estratégica. Por que estratégica? Porque eu entendi desde o começo da minha carreira que eu precisava formar parcerias com pessoas, né? Que eu precisava buscar maneiras para captar os meus clientes. Obviamente que não foram flores a minha vida desde o início, né? Tanto que chegou um determinado momento, quando eu estava aí com 3, 4 anos de escritório aberto, que eu simplesmente fiquei 5 meses sem ter um único cliente. Imagine só, 5 meses sem ter um cliente. Por que isso aconteceu? Eu já vinha aí de anos de escritório aberto, tinha clientes, mas é um cliente hoje, não tinha um cliente amanhã, daí tinha outro, daí não tinha depois. Normalmente, quando você não faz uma captação da maneira certa, você tem esses altos e baixos,
Quando você entende e aprende como captar da maneira certa, você vai ter uma constância de clientes chegando até você. Então, eu tinha lá os meus altos e baixos, mas eu vivia, eu diria. Eu me mantinha daquele jeito. Mas chegou um momento em que eu fiquei, sim, 5 meses inteiros sem clientes. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu não tinha um sistema, de captação de clientes. Eu costumo dizer uma rede de captação de clientes. Porque assim como você tem que cuidar da gestão, do seu marketing, do branding, das suas vendas, do atendimento ao cliente, do pós-venda, você também precisa captar o tempo inteiro. A verdade é que a gente tem que estar captando constantemente. O nosso escritório nunca pode parar de captar. Mas quando eu falo captar, não estou falando que você precisa fazer um mega esforço para captar, todos os dias dedicar o seu dia inteiro para isso. Não. Na verdade, você vai montar as suas estratégias e eu vou te trazer 10 possibilidades aqui. E em cima disso você vai trabalhando, a cada tempos em tempos nessas estratégias. Mas se a gente... O que acontece, O que aconteceu comigo? O que me levou a ficar 5 meses sem ter clientes? Eu pegava um cliente, fechava um projeto, o que eu fazia? Eu me concentrava naquele cliente. Então eu dedicava toda a minha energia, todo o meu esforço somente naquele projeto. E aí o que acontecia? Quando eu concluía aquele projeto, entregava ele para o meu cliente, eu me deparava com a falta de um novo cliente. Então era uma energia toda em um lugar só, quando na verdade, quando você tem um negócio, você não pode se concentrar 100% naquela atividade específica. Você tem que cuidar de outras tantas, Então, eu fazia isso. E talvez você cometa esse erro de fechar um projeto, se concentra, mergulha tudo naquele projeto, Mas não é assim, a gente precisa definir tais horários na minha semana, no meu mês, para eu me dedicar para outras áreas e uma dessas áreas é a captação, Então são pequenos ajustes que a gente vai fazendo na nossa própria rotina que mudam completamente a realidade do nosso negócio, E aí você evita principalmente de ficar meses sem ter um cliente. Então muito cuidado para você não cometer esse erro que eu tanto cometi durante a minha carreira, durante o início da minha carreira, os primeiros anos. Bom, então quando eu passei por esse problema, aquela coisa, o sapato apertou, eu tive que dar um jeito de pensar, meu Deus, o que eu vou fazer para começar a ter fluxo de clientes? Porque quando você coloca a sua maquininha de captação para rodar, chega um momento que você não precisa mais fazer tanto esforço. Você só segue o fluxo do que tem que ser feito, mas é muito mais fácil do que no começo, Agora sim, no início tem que ter um pouco mais de energia. E na verdade eu passei por essa situação de começar duas vezes. A primeira delas foi quando eu tinha meu escritório, fiquei esses 5 meses sem projetos, precisei dar um jeito, precisei encontrar maneiras de captar clientes, realizei essas 10 ideias que eu vou te falar. E o segundo momento que eu precisei fazer isso foi quando eu mudei de cidade, Então eu vivi praticamente a minha vida inteira em uma cidade específica e há 3 anos atrás eu troquei de cidade, Que é a cidade onde eu moro hoje. Então eu precisei recomeçar a minha captação. Claro que todos os meus clientes, todo o meu passado, ele me gera frutos até hoje, E vai continuar gerando. Mas como eu estava indo para uma nova cidade, nessa nova cidade eu era uma pessoa nova, Então eu estava assim começando do zero, porque ninguém me conhecia naquela cidade, nessa cidade, atual que eu moro. Então, isso tudo que eu vou te ensinar aqui hoje, eu apliquei 2 vezes. Os meus alunos do Arquiteto 10K aplicam hoje também no seu negócio.
Então são estratégias que funcionam sim e que vão funcionar para você, né? E que faz parte. E o mais legal de tudo é quando você entende esse mecanismo de captação, você nunca mais vai sofrer com a falta de clientes, porque você vai saber o que fazer, né? Você vai saber como recorrer. E eu sempre penso assim, quanto mais maneiras que eu tiver para captar clientes, melhor, né? É mais ou menos como aquele ditado, eu vou colocar todos os meus ovos em uma única cesta, ou eu vou ter, né? Eu vou ter uma galinha só com o meu cesto com os ovinhos, ou eu posso ter várias galinhas que vão me dar vários ovinhos e eu vou ter várias cestas. Eu não posso colocar todas as minhas fichas em um único lugar. Eu vejo alguns profissionais que prestam serviço para algumas empresas e aí eles fecham um contrato com uma única empresa. É um contrato grande, sim, é um trabalho grande, mas ficam refém de trabalhar somente com aquele serviço, com aquela empresa. E se aquela empresa não te contrata mais? Né? Se aquela empresa desiste, aí você tem que ter outras fontes de captação de clientes. Né? A gente não pode ficar refém de uma única maneira. Hoje o Instagram é o principal veículo de captação de clientes. Tá bom, mas eu não posso ficar refém do Instagram. Eu não posso pensar só no Instagram. E se amanhã o Zuck lá dá uma loucura e cancela o Facebook, o Instagram, né? Ficamos nós aqui a ver navios. Então a gente tem que ter várias estratégias. Um negócio, ele não se sustenta só de uma captação, de uma estratégia. Ele se sustenta de várias estratégias. Né? E que também constantemente estão mudando e aprimorando. Então, a primeira forma que eu usei para começar a criar maneiras de captação de clientes foi desenvolver parcerias com imobiliárias. Né? Porque o que a gente tem que pensar? De onde vem o meu cliente? Né? Pensa no raciocínio comigo. De onde vem o nosso cliente? Ele vem ou que ele adquiriu um terreno, ou que ele adquiriu um apartamento, ou que ele adquiriu uma sala comercial, né? Ele precisa adquirir algo antes para me contratar, certo? Ele comprou um imóvel usado, ele vai vir de algo antes para chegar até o meu trabalho. E quem é que tem acesso a esse cliente antes de mim, né? Antes do cliente contratar o arquiteto, ele vai contratar quem? Um corretor de imóveis, provavelmente. Ou para comprar um terreno, ou para comprar um apartamento, né? Ou para comprar uma casa usada que ele quer reformar. Então, o corretor, ele pode ser uma grande ponte entre você e o seu cliente. E aí muitas vezes a gente fica extremamente preocupados, né? Como eu vou captar clientes? Sendo que se você tiver parceria com algumas imobiliárias, com alguns corretores, você terá pessoas que trazem clientes para você. Olha que interessante, né? Você não precisa somente se esforçar para chegar no cliente. Você pode ter intermediadores do seu trabalho, que são os corretores, né? Assim como a maioria das empresas digamos assim, da construção civil possuem os vendedores externos, né? A gente pode ter os corretores como parceiros que são quase como vendedores externos, para fazer uma analogia. Por quê? Porque eles vão ter acesso aos clientes em muitos dos casos, não é sempre, mas em muitas das situações antes do nosso trabalho, né? Então o cliente vai lá na imobiliária, ele compra um terreno e agora ele vai precisar de um arquiteto. E para o corretor ter alguém de confiança para ele recomendar, também é algo muito interessante, né? Porque vai ajudar o corretor a vender. Porque assim como a gente tem uma série de objeções na hora da venda, né? Que o cliente
fica questionando, fica na dúvida, fica muitas vezes inseguro, não sabe se fecha ou não com a gente. O corretor também vai ter as objeções dele para ele sanar, né? E muitas das vezes vai ser, poxa vida, como eu vou comprar um terreno se eu não sei como fazer a obra, se eu não sei quem vai construir, será que vai dar certo, né? Será que eu vou ter uma obra do jeito que eu sonhei, que eu imaginei? E por aí vai. Então o corretor também tem as objeções dele para vender. E nada melhor do que fazer um casamento aí, né? Onde o corretor recomenda um arquiteto como uma solução para vender aquele imóvel e você ganha com isso, porque você também vai oferecer um serviço de qualidade, né? Ah, Yasmine, mas como eu faço para fazer uma parceria com um corretor? O que eu fiz, né, quando eu pensei nisso? Pensei, bom, primeira coisa, eu tenho que fazer um filtro, né? Eu vou pensar quais são as imobiliárias que trabalham com o tipo de imóvel ou tipo de cliente que eu desejo atender, né? Porque eu sempre falo, quando você vai fazer qualquer coisa no seu negócio, desde captação de clientes, desde postagens, desde construção da sua marca, você precisa ter clareza de cliente ideal, né? Para quem você quer vender, nicho de serviço que você quer oferecer, qual é o tipo de projeto que você quer vender e quais são os serviços que você oferece. Então, por exemplo, né? Não adianta eu e Yasmine chegar numa imobiliária que tem como foco alugar apartamentos pequenos se o nicho da Yasmine é clientes que querem comprar terreno, que querem fazer casas em condomínios. Não adianta eu fazer parceria com uma imobiliária que foca em alugar imóveis usados, alugar imóveis, né? Imóveis pequenos. Então não vai ser uma parceria interessante para o meu negócio. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com a locação de apartamentos pequenos, né? Por exemplo, meu foco é residências de condomínio. Então, eu vou pensar em corretores, imobiliárias que trabalham com o mesmo produto que eu quero trabalhar, né? Então, se o meu foco é apartamentos de 3 dormitórios, apartamentos com mais de 100 metros quadrados, eu vou procurar imobiliárias e corretores autônomos que trabalham com esse padrão de produto, né, de apartamento. E aí, eu vou então selecionar essas empresas e vou fazer contato, né? Então, vou realmente marcar um café, marcar uma reunião, apresentar o meu trabalho, me colocar à disposição, criar um relacionamento, né? Muita gente me pergunta, Yasmine, como eu faço para construir uma parceria? E é muito mais simples do que você imagina. Construir uma parceria é a mesma coisa que você construir amizade. Sabe como é que a gente constrói amizade? Todo mundo sabe, né? Você vai lá, conhece a pessoa, sei lá, num churrasco com os amigos, aí você se apresenta e aí você começa a conversar com essa pessoa, conhece um pouco mais sobre a vida dela, sobre o que ela gosta, você encontra pontos de conexão, né? Sei lá, vocês gostam da mesma coisa, gostam dos mesmos restaurantes, têm filhos, têm pet, são casados ou são solteiros, criam pontos de conexão, né? O rapport que a gente chama nas vendas, e começa a criar uma relação com essa pessoa. Além disso, é sempre muito importante quando eu vou fazer contato e estou diante, né, dessas pessoas, é entender quais são as dificuldades que elas possuem hoje para vender os imóveis, né, ou os terrenos. Porque a parceria, ela tem que ser uma via de mão dupla, onde eu ganho e o parceiro também ganha, né? E muitas vezes o arquiteto me pergunta assim, Yasmine, mas como eu vou saber como ajudar ele? Pergunte,
né? Pergunta, olha, qual é hoje a sua maior dificuldade para vender? Talvez ele vai te falar, olha, Yasmin, os clientes têm muita dificuldade na hora de escolher o terreno. Aí muitas vezes eles não compram por essa dúvida. Que tal você se colocar à disposição para fazer uma reunião por vídeo com esses clientes, para auxiliar, né, participar de uma reunião para auxiliar na escolha do terreno? Enfim, existe uma infinidade de possibilidades que você pode se colocar à disposição com essa pessoa para ajudar ela a vender. Em contrapartida, ela vai estar te recomendando o cliente, né? Você pode fazer um e-book sobre principais dúvidas, onde esse corretor vai entregar esse material. Você pode fazer um evento. Eu já fiz tanta coisa, gente, vou falar para vocês, já fiz de tudo um pouco. Vou contar algumas coisas que eu já fiz. Então, você pode fazer um cupom, né? Um cupom de consultoria. Você pode pensar e tem que tirar as ideias da cachola, né, e colocar em prática. Mas, basicamente, construir uma parceria com uma imobiliária é você entender as necessidades dela para que você possa ajudar através do seu trabalho. E, como consequência, você vai ser recomendado. Eu lembrei de uma parceria que eu fiz. Tinha uma imobiliária que eu marquei uma visita e eles tinham muita dificuldade com as redes sociais deles. Eles queriam criar conteúdo a respeito de projetos, né, e arquitetura, mas eles tinham muita dificuldade para criar os conteúdos. Aí, olhem só, eu percebi essa dificuldade e eu me ofereci para gravar alguns stories para eles e alguns videozinhos bem simples para eles postarem nas mídias deles como dicas de arquitetura, né? Porque isso também iria fazer com que movimentasse mais a página deles na rede social. E aí eu fui lá e gravei vários stories, acho que uma vez por semana eu fazia isso durante um período. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô sanando uma dificuldade dessa empresa, tô construindo uma relação promissora, porque eu estou me colocando à disposição. E terceiro, em contrapartida, eu ainda estou ganhando marketing na rede social daquela empresa, o que é muito bom, né? A gente não fala tanto hoje de fazer collabs, né? Fazer lives com outras pessoas, é mais ou menos a mesma coisa. Então, a forma que você pode ajudar eles não necessariamente tem que estar relacionado à arquitetura em si. Você pode ajudar eles de muitas formas. O segredo todo é o quê? Você construir um relacionamento, seja como ele vai ser conduzido, né? Seja você tomar café com as pessoas, criar uma amizade mesmo, sem nenhuma conexão com a arquitetura. Por quê? Porque o que vai fazer uma pessoa te recomendar? Primeira coisa, a confiança que ela tem em você. Né? Então, como eu construo uma relação de confiança? Quando você acredita no que eu falo, no que eu faço, né? Por que os meus alunos entraram para o meu treinamento? Porque eles viram confiança na Yasmin, eles viram que a Yasmin domina o assunto e que pode ajudá-los. Por que o cliente te contrata? Porque ele sente confiança que você vai fazer um projeto de acordo com o que ele espera. Né? Então, uma parceria nada mais é do que uma relação de confiança. A outra maneira, né, de conseguir captar clientes é através de parcerias com construtoras. Por quê? Porque construtoras muitas vezes querem fazer um apartamento decorado e não sabem como fazer, né? Precisam fazer imagens de apartamentos e não sabem como fazer. Querem fazer revitalização ou fazer hall de entrada, áreas comuns de condomínios e não sabem como fazer, né? Não possuem uma equipe específica para isso. Existem construtoras que vendem apartamentos direto, né? Que não passa pelas imobiliárias. Algumas trabalham assim, então elas também fazem o papel da imobiliária, porém vendem direto. E aí eu já fiz tantas coisas diferentes e todas elas me deram um efeito super positivo. E de novo,
Não necessariamente todas elas estão ligadas à arquitetura, né? Então a gente tem que sempre pensar ideias novas, fora da caixa. Eu lembro que eu queria me destacar mais na cidade onde eu tinha o meu escritório. E lá naquela cidade existiam duas grandes construtoras, assim, as maiores, né? E eu pensei, bom, o que eu poderia chegar lá e oferecer, fazer uma parceria? Aí, o que eu fiz? Montei uma apresentação sobre apartamentos decorados. E aí vai uma dica muito importante, presta muita atenção em mim. Quando você vai construir uma parceria com alguém, como eu falei no começo, você precisa entender quais são as dificuldades daquela parceria. Não adianta você chegar num parceiro falando que você faz um projeto lindo, que você vai fazer algo incrível. Não, isso é mais do mesmo. E outra, você precisa entender a linguagem desse parceiro. Assim como quando a gente vai fazer um conteúdo na rede social, né? Muita gente me fala assim, Yasmine, eu só tô atraindo arquitetos na minha rede social. Eu te digo, você está atraindo arquitetos na sua rede social porque você não está se comunicando com o seu cliente ideal, né? Você está conversando com o arquiteto. Talvez a sua linguagem está muito técnica, talvez os assuntos que você está falando conversam com o arquiteto e não com o cliente final. Logo, quem é que você vai atrair? O arquiteto e não o cliente ideal. Então, se você está atraindo o arquiteto, você está se comunicando errado e ponto final. Né? Então, eu preciso entender com quem eu estou falando. Então, vamos lá. Vou construir uma parceria com uma construtora. O que uma construtora busca acima de qualquer coisa? Qual é a maior dor, a maior dificuldade de uma construtora? Vender apartamentos. Você concorda comigo? O foco dela 99% do tempo é vender os seus apartamentos ou as suas casas, né? Seja lá qual é o seu produto, mas é vender o seu produto. Então eu tenho que pensar como abordar essa empresa de forma a ajudar ela a resolver esse problema, que é vender o seu produto. Então eu pensei, bom, vou chegar nessa construtora, vou oferecer a ideia de fazer um apartamento decorado. Mas não adianta você chegar lá e falar assim, olá, sou fulana de tal, muito prazer, gostaria de construir uma parceria com vocês para a gente fazer um apartamento decorado, porque eu gostaria de fazer um projeto incrível para vocês, um apartamento lindo, que vai chamar muita atenção. Não, isso todo mundo sabe fazer. Uma construtora sabe que um arquiteto vai fazer um bom projeto se ele for um bom arquiteto. A questão não é essa. A questão é que você tem que ser persuasivo o suficiente para mostrar para essa construtora a importância que tem o apartamento decorado. Qual é a diferença que ele vai fazer na vida dessa construtora? Né? E aí você pode levantar dados, por quê? Porque uma construtora é uma empresa que se baseia em dados. Né? Para uma empresa, para uma construtora construir um prédio, o que ela faz? Ela faz uma pesquisa de mercado. Ela entende quais são os produtos que o mercado está pedindo, qual vai ser a rentabilidade naquele produto, qual é o valor que ela vai vender aquele produto. Ela não tem uma ideia, acorda um belo dia, de manhã, super animada e pensa, vou fazer um prédio. Não, tem toda uma pesquisa, né? Uma estrutura. Caso contrário, essa empresa tem um grande risco de ter problemas, de falir, de não vender o produto, né? Então não adianta você chegar lá com uma conversinha de não, vamos fazer um decorado porque vai ser lindo. Não, traga dados do mercado, né? Eu já fiz um levantamento dos decorados que eu já fiz e que cerca de 30% daquele empreendimento vende mais quando tem um decorado. E se você pesquisar no Google você vai encontrar dados a respeito de decorados. E não só isso, né? Eu fui realmente estudar o mercado dos decorados. Então, eu entendi também
que um decorado tem que ser feito alinhado com o público daquele empreendimento. Eu já vi aí, ó, muitos decorados sendo feitos por arquitetos extremamente renomados, onde eles mais assustam aquele cliente do prédio do que vendem o decorado, né? Porque tem muito arquiteto que pensa que quanto mais luxuoso for o decorado, melhor vai ser e mais ele vai vender. Depende do valor daquele imóvel. Depende do comportamento do público que compra aquele imóvel, né? Não é simplesmente fazer um projeto bonito, lindo, caríssimo. Não é isso. Sem contar que essa construtora ela tem que vender esse imóvel depois também. Então ele também não pode ter um valor exorbitante, né? Então imagina se você chega numa incorporadora e você fala isso tudo que eu acabei de te falar. Monta uma apresentação super simples. Se não quiser montar a apresentação, nem precisa. Mas vai com esse assunto, leva essas informações. Olha, eu estudo a respeito do mercado, né? Eu sempre participei antes da pandemia de eventos da construção civil para eu entender o mercado que eu estou inserida, né? Nós que trabalhamos com imóveis, nós precisamos entender também como as outras empresas da nossa área se comportam e pensam. Por quê? Porque uma incorporadora é uma potencial parceira. Um decorado vai te trazer muita visibilidade, mas muita visibilidade. Cada decorado que eu faço, eu fecho no mínimo 4, 5 projetos. Então, olha só que incrível o retorno financeiro que vai te trazer. Mas eu tenho que chegar nessa empresa sabendo sobre o que eu estou falando, né? Então, ter um projeto alinhado com o perfil daquele público, buscar entender como essa construtora pensa, né? E de que forma você descobre isso? Se você entrar no site da incorporadora, você vai ver os valores, né? A missão, a visão, os valores da empresa. Qual é o perfil de cliente que ela costuma atender? O que é importante no que ela faz? E aí você chega nessa reunião preparado. Você chega na reunião como alguém que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo, né? Então não é simplesmente fazer um decorado porque ele é bonito. Não, ele tem que ser estratégico para vender mais apartamentos. Então o foco do seu discurso vai ser esse, para vender mais apartamentos. Certo? Então é assim que você vai abordar essa empresa. E aí eu lembro que eu fui numa dessas empresas e abordei exatamente dessa forma que eu acabei de te falar. O que aconteceu? Fechei o decorado na hora. Na hora eles me contrataram para fazer. Não só o decorado, mas o plantão de vendas, mais um jardim incrível. Foi um projeto incrível. Bom, aí tinha uma outra construtora também potencial na cidade, né? Pensei, vou fazer a mesma coisa, tá tudo certo. Visitei a outra construtora, porém, aquela outra construtora não havia nenhum empreendimento com a possibilidade de um decorado em seguida, né? Porque a gente sabe que o decorado ou ele é feito no primeiro tipo, né, no primeiro andar do tipo de um apartamento, ou ele é feito no térreo. E aí depois eles desmancham para fazer o edifício. Depende muito de empresa para empresa, cada uma age de uma forma, né? Mas nesse caso não tinha essa possibilidade. Então, após a reunião, eles me falaram: olha, Yasmin, a gente gostou muito do teu trabalho, a gente realmente quer fazer um decorado contigo, mas a gente vai precisar esperar porque não tem essa possibilidade no momento. E aí o que eu fiz? Busquei outras possibilidades. De novo, voltei para a raiz de tudo. Qual que é a raiz de tudo? Qual é o seu problema, né? Qual é a sua dificuldade como empresa? E aí na época eles me falaram: olha, Yasmin, a gente gostaria de ter mais contato com os corretores, a gente gostaria de se aproximar dos corretores. Porque os corretores é quem vendem os empreendimentos, né? E aí eu pensei assim, bom, eu não posso fazer um decorado, mas eu posso fazer outra coisa que vai ajudar essa empresa e que também vai promover a minha marca,
né? Porque a gente sempre tem que pensar formas para trazer clientes para nós. Senão não é uma parceria, né? Senão eu só ajudo e não ganho nada com isso, não tem sentido. Então, na época, eu pensei em fazer um evento com essa construtora para os corretores, onde a gente iria apresentar os produtos que já existiam e faríamos um coquetel para realmente relacionamento, né? Para troca, conversa, para fazer algo bacana para os corretores. Pois eu fui lá e organizei esse evento, montei até os convites para a construtora, organizei tudo com eles, eles adoraram, ficaram super felizes. Em resumo, o que aconteceu? Houve um evento na cidade inteira com mais de 150 pessoas, onde eu estava no palco junto com a empresa realizando esse evento. Olhem o impacto da minha marca na cidade, né? Eu fiquei conhecida na cidade toda. Se eu tinha dúvida se eu era conhecida por alguém, naquele momento eu passei a me tornar. E não tem nada a ver com a arquitetura que eu fiz, né? Foi um evento, nada a ver, mas criou um relacionamento super bacana com aquela empresa. Logo, eles começaram a me recomendar depois, né? Então, a parceria, ela é uma via de mão dupla onde você pode criar várias possibilidades, né? Não fica lá preso só em projeto. Pensa outras coisas para que seja o meio para que venha projetos, né? Então, a outra ideia é você fazer parcerias com lojas do nosso ramo. De novo, né? Eu tenho que fazer parceria com pessoas, empresas que atendem o meu público ideal, o meu cliente ideal, né? Então, por exemplo, não adianta eu fazer parceria com uma loja que vende para cliente Minha Casa Minha Vida se eu vendo casas em condomínios de R$1 milhão, né? Por exemplo, só para exemplificar, não vai ser uma parceria boa. E por que não vai ser? Porque eu já fiz isso e deu errado. Por quê? Porque começam a vir clientes que não são os clientes potenciais. E aí o que acontece? O seu projeto fica caro, né? A pessoa não pode pagar, a pessoa não pode ter o seu serviço. Porque no seu posicionamento você não atende o Minha Casa Minha Vida, você atende o padrão A. Ou vice-versa, né? Você atende o Minha Casa Minha Vida e não atende o A. Então você precisa se encontrar dentro desse posicionamento para você colocar energia em maneiras de captar clientes que tragam resultado para você. Caso contrário, não vai ser relevante. E as parcerias com as lojas vai acontecer da mesma forma, né? Quais são as dificuldades que a loja tem? Que ideias que eu posso criar com essas lojas para ter mais retorno, né? Então já fiz com a Todeskine uma vez, eu dei uma consultoria para alguns clientes. Enfim, a gente pode pensar várias coisas super bacanas. Bom, agora saindo um pouco das parcerias, né, vamos entrar em outras coisas, como por exemplo, a criação de conteúdo na sua rede social, no seu Instagram e no seu Facebook, né? Como criação de conteúdo. Estar lá nos seus stories todos os dias, fazer posts, né, com dicas, usar todas as ferramentas que hoje a plataforma te oferece, que é Stories, Feed, IGTV, as lives, o Reels, né? Quanto mais você usa as ferramentas que essa plataforma te oferece, mais entregabilidade você vai ter, né? Então, primeiro, né, define o seu público, o seu nicho, o seu serviço. Agora, esteja presente na rede social, porque quem não está na rede social não existe, né? Hoje em dia a gente não precisa nem ter site se não quiser, mas a rede social tem que ter. Se tiver que escolher escolha a rede social. Por quê? Porque nós passamos horas e horas e horas do nosso dia na rede social, não é mesmo? Então lá está o cliente também. E a melhor maneira de eu me diferenciar como profissional é eu gerar conteúdo, né? Por quê? Porque quando eu ensino o meu cliente
eu trago autoridade para mim, né? Eu mostro que eu sei do que eu tô falando. Eu mostro que eu entendo sobre aquele assunto. Logo, quando o cliente pensa em contratar um profissional, o que ele vai pensar? Olha, aquela pessoa assistiu um vídeo dela, achei tão interessante, aprendi várias coisas que eu não sabia. Vou pedir um orçamento para ela. Né? Outra coisa, nossa, eu acho aquela pessoa tão simpática, tão carismática, parece até que eu conheço ela. Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu estava indo para uma obra de carro e meu telefone tocou e eu atendi e a cliente falou assim: Oi, Yasmine, tudo bem? Aqui é a fulana. Eu quero fazer um projeto contigo. Quando que eu posso, né, te encontrar? Como é que a gente pode fazer? Mas sabe quando a pessoa te liga como se fosse alguém que te conhece, um conhecido seu? Assim que a cliente me ligou. E aí na hora, eu achei tão estranho. Eu perguntei assim, tá, mas com quem eu tô falando? Dela assim, ah, é a fulana. Bom, aí eu desliguei o telefone depois, né, de conversar com ela. Eu pensei, gente, quem é essa pessoa que eu não me lembro do nome dela? Mas ela falou comigo como se me conhecesse de muito tempo. Resumindo, né, quando eu marquei a reunião para apresentar minha proposta lá, fazer a minha reunião com a cliente, eu perguntei para ela, falei assim, olha fulana, me desculpa, mas eu não me lembro de você, a gente se conhece? E aí ela me falou assim, não, Yasmine, a gente não se conhece, mas eu te sigo no Instagram há muito tempo, então eu te conheço muito bem. Então, olha só que bacana, né? A pessoa te acompanha tanto que ela se sente familiar a você. E isso gera autoridade, conexão, relevância com o seu trabalho, né? Então, crie conteúdo no seu Instagram e no Facebook. Se possível, uma outra maneira de captar clientes é você alimentar o seu YouTube também, né? Porque as pessoas, quando a gente quando a gente deseja aprender algo, a gente vai pro YouTube, né? Então, as redes sociais funcionam de que forma? O Instagram e o Facebook são plataformas de atenção, ou seja, atenção. Eu tenho a minha atenção por coisas que eu vejo, né? No Google, que é o YouTube também, são ferramentas de intenção. Ou seja, quando eu entro no Google e quando eu entro no YouTube, eu tenho a intenção de pesquisar algo para aprender, né? Já no Instagram, no Facebook, é atenção, é interação. Eu quero dar risada, eu até vou aprender lá, mas eu não tenho uma ferramenta de busca, né? No Facebook e no Instagram. Talvez isso vai existir em seguida, acredito eu, por uma questão de concorrência das plataformas, né? Mas hoje eu não posso, por exemplo, colocar no Instagram como montar um quarto de bebê. Eu não consigo fazer essa pesquisa. No Google e no YouTube eu consigo. Então elas são ferramentas de intenção. E Facebook e Instagram de atenção, né? O TikTok também. Então, quando eu crio conteúdo no meu YouTube, eu trago também a mesma autoridade que eu acabei de falar. Além do YouTube, também é bacana você criar uma ferramenta que se chama os blogs no Google, né? Então você pode ter o seu site, onde dentro do seu site vai ter um blog. Nesse blog você vai contar a história de um projeto, você vai postar uma dica, você vai colocar um e-book para a pessoa fazer download. Então é mais uma ferramenta para você captar clientes. Por quê? Porque quando a pessoa pesquisar lá como montar um quarto de bebê, e se você trabalha com quartos de bebê, por exemplo, talvez pode ter um e-book seu lá dentro do seu site. Aí quando a pessoa digita isso, vai de repente, né, cair no seu site, se você fizer anúncios, se você estiver constantemente fazendo conteúdo, o seu site vai sendo ranqueado, né? Mais ou menos como a entrega do YouTube e do Instagram, né? Quanto mais você posta, mais chances você tem de ser visto. Então eu fui lá e criei um e-book sobre quartos de bebê.
Quando aquela pessoa que pensa em ter um projeto de um quarto de bebê baixar aquele e-book, olha quantas coisas ela vai aprender. Olha o quão relevante você vai se tornar para essa pessoa. Por quê? Porque você está educando ela, né? Você está ensinando ela coisas positivas que vão auxiliar ela, né? Então, é uma ferramenta de troca, né? Na verdade, todas. Onde eu contribuo com algo, com alguém, e em contrapartida isso vai virar um projeto no futuro, né? Então, o blog no Google também. Outra maneira de você captar clientes é parcerias com engenheiros, né? Então, arquitetos, designers e engenheiros não são concorrentes, são pessoas que podem ser parceiras. Eu conheço tem vários dos meus alunos que possuem escritório com engenheiros. Por quê? Porque o engenheiro normalmente tem um foco diferente do arquiteto, né? O engenheiro faz o estrutural, faz o hidroelétrico, faz obras, e alguns arquitetos trabalham com arquitetônico, com interiores. Então, por que não trocar? Né? O engenheiro oferece o seu trabalho e você oferece o trabalho do engenheiro. Hoje eu tenho um engenheiro que trabalha comigo que eu repasso todos os complementares para ele. Em contrapartida, ele também me recomenda para os clientes dele. Então, também é uma parceria que pode dar muito certo, né? E aí a gente não precisa nem se prender somente a engenheiros civis, tem engenheiro elétrico, né? Tem outras engenharias que também se complementam. Engenheiros que trabalham com PPCI, enfim, tem uma infinidade de áreas na engenharia também, né? Então também é uma pessoa que você pode estar construindo parcerias. Depois vem os anúncios pagos, né? Hoje a gente sabe que a entrega do orgânico ela é praticamente ridícula, né? Para não falar uma coisa pior, mas não tem essa entrega, né? Por quê? Porque tanto o Google como o Facebook e o Instagram, eles vivem do quê? De anúncios, né? Então, cada vez mais essas ferramentas estão entregando menos o nosso conteúdo, o nosso stories, o nosso post. Então, se você quer de fato atrair o cliente certo, ter velocidade na sua captação, você vai precisar investir em anúncios pagos. Agora, diferente de há um tempo atrás, né, de alguns anos atrás, que uma das maiores maneiras de captar clientes para o arquiteto era participar de uma amostra de decoração caríssima ou participar de uma revista caríssima também, né, para captar o cliente. Hoje em dia não. Hoje em dia com R$10 a gente já consegue começar a captar um cliente pela internet, né, com R$10. Então, antigamente a gente tinha que investir R$20 mil em um ambiente, R$10 mil em uma página, em uma revista conceituada. Hoje não. Hoje a internet me permite captar de uma forma muito mais barata. Mas sim, né? Se eu quero atingir aquele cliente que eu pensei, daquele nicho que eu desejo, eu preciso anunciar, né? Porque aí eu vou certeiro. Para quem não sabe, o gerenciador de anúncios, tanto do Facebook quanto da Google, né, que é YouTube, você consegue colocar a idade do cliente, a profissão do cliente, o desejo dele, né, o perfil dele, que hobby ele tem, onde é que ele mora, o que ele gosta, o que ele está buscando, né? Então, se eu quero vender, por exemplo, projetos para pessoas que compram terrenos no Alphaville, eu consigo fazer esse filtro lá nos anúncios, para vocês verem o quão poderosos são. Então, isso é eu ser estratégico, né? Porque a gente pensar que não precisa investir nada no nosso negócio não faz sentido, né? Já é tão fácil a gente começar o nosso negócio. Por quê? Porque a gente não precisa ter um espaço físico, a gente não precisa fazer um investimento em nada, né? Você precisa de um celular, de um computador que com certeza você tem e de força de vontade.
Diferente de tantas outras profissões, né? Que a gente... Vamos pegar aí um dentista. Precisa montar uma clínica, né? Precisa investir naqueles equipamentos que são super caros. Recepção, equipamento, um monte de coisa. Nós não precisamos disso. Você no seu home office, na sua casa, você já começa o seu negócio de arquitetura, de engenharia. Imediatamente, né? Então é muito tranquilo. Se você precisar investir um pouquinho em anúncio, se você quiser, né? Que mais? Eventos com empresas parceiras, como eu falei, né? Que eu acabei fazendo com essa incorporadora. Você pode fazer eventos com lojas, algo que eu já fiz também. Na minha cidade tinha um grupo de mulheres empreendedoras, faz bastante tempo isso, onde elas organizavam uns jantares para reunir mulheres. E aí cada uma dessas empreendedoras que organizava esse jantar fazia algo para divulgar o seu escritório, o seu negócio, né? Então eu lembro que eu montei uma espécie de estar, um ambiente com sofás, almofadas, em parceria com uma loja de móveis, para aquele jantar, né, ter um ambiente bem bacana. E aí, em contrapartida, eu divulguei o meu escritório e a empresa de móveis divulgou o negócio deles também. Outra coisa que eu lembrei agora, de eventos, já fiz também, né, não sei se na cidade que vocês moram, existe aquelas festas regionais, aquelas festas típicas, né? Onde eu morava era litoral. Então lá sempre acontece, né, antes da pandemia e pós-pandemia também vai acontecer, a festa do peixe, que é a festa da cidade. Então assim, vem pessoas de todo o estado do Rio Grande do Sul para aquela festa, né? Provavelmente na região de vocês devem ter também festas típicas. E nessas festas, o que eles fazem? Eles alugam, né? A prefeitura aluga vários pavilhões, onde um pavilhão é pavilhão de empresas, outro pavilhão é de alimentação, né? O outro pavilhão é de lojas de roupas. E aí essa construtora montou o seu stand, né? Então montou o stand na feira para divulgar os seus imóveis. E eu fui lá e projetei o stand para eles. E tinha lá no stand a minha propaganda também, né? Então também, nada a ver com arquitetura, mas uma grande possibilidade, porque nessas feiras normalmente transitam muitas pessoas. E se é uma feira alinhada com o seu público, vale a pena você investir, né? Então olha só quantas possibilidades para você captar clientes. E a última, que eu acabei já falando, são os apartamentos decorados, né? Que sim, quando você projeta um apartamento decorado alinhado com o seu público ideal, você com certeza vai captar muitos clientes, né? Então, veja só quantas possibilidades para você captar clientes, né? Existem muitas, nossa, teria mais de 10. Eu peguei as principais, são as que mais me deram retorno até hoje. E é importante que você entenda que você precisa agir, né? Ficar parado esperando que alguma coisa aconteça não vai te trazer os teus resultados. Não vai fazer com que você tenha volume de clientes, com que você seja recomendado, né? Com que você consiga cobrar cada vez mais pelo seu trabalho. Se você não agir, você precisa ter alguns momentos no seu dia, na sua semana, no seu mês, para se dedicar a essa captação de clientes, né? E aí você vai perceber que com o tempo tudo isso fica muito automático, você vai fazendo naturalmente, né? No início é um pouco mais, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou chegar na empresa? Como eu vou conversar? Mas a partir do momento que você chegar em uma empresa e você perceber que foi legal, que teve retorno, que as pessoas, né, receberam você super bem, porque sim, as pessoas gostam de fazer parcerias, né? Nós gostamos de conhecer outras pessoas. Então você vai perceber que é muito mais simples do que você imagina. Mas você precisa agir imediatamente. Fez sentido para você? Espero que sim. Espero que tenha ajudado.
Espero que você tenha anotado tudo que eu acabei de falar para você aplicar imediatamente aí no seu dia a dia para de fato ter muitos clientes com o seu escritório, né? Clientes de projeto, de obra, de consultoria, de tudo mais. Uma boa noite, um grande beijo e nos vemos aí num próximo aulão.